Você está prestes a ouvir algo que a maioria das pessoas nunca terá coragem de dizer em voz alta. Uma verdade que está queimando no coração de Deus neste exato momento. Uma advertência tão séria, tão urgente, que o céu inteiro está em silêncio, esperando para ver o que você vai fazer depois que terminar de ouvir isso. Há algo acontecendo nas esferas espirituais que diz respeito diretamente a você que está aqui agora. Não por acaso, não por algoritmo, mas porque você foi direcionado até aqui por uma força que está muito além da sua própria compreensão. Cale a boca, Deus está furioso, e o seu próximo passo precisa ser um segredo mortal. Meu nome é Marcos Antônio. E você chegou ao portal 777 dos Escolhidos. Este canal existe para falar o que o mundo não quer ouvir, o que as igrejas têm medo de pregar e o que o inimigo faz questão de esconder de você. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você já nos acompanha, saiba que hoje Deus tem uma palavra especial reservada para você. Agora me diga nos comentários. Você sente que Deus tem falado com você de formas incomuns ultimamente? Escreve aqui embaixo. Estou pronto para ouvir. Quero saber quantos escolhidos estão aqui nesse momento. Vamos começar. Existe uma cena no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 20, que arrepia a alma de qualquer pessoa verdadeiramente comprometida com Deus. O profeta escreve: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Toda a terra. Não apenas os pecadores, não apenas os inimigos de Deus, toda a terra, incluindo os que se dizem escolhidos, incluindo os que têm visões, sonhos, revelações, incluindo você e eu. Há um momento na vida do escolhido em que Deus não pede mais explicação. Não pede mais oração eloquente. Não quer mais talentos no altar. O que ele quer é o seu silêncio. Não o silêncio da covardia. Não o silêncio da omissão. Mas o silêncio sagrado de quem entendeu que a próxima jogada pertence somente a Deus e a você. Mais ninguém. E é aqui que muitos escolhidos erram de forma devastadora. Você já percebeu que toda vez que Deus coloca algo grande no seu coração e você sai contando para todo mundo antes da hora, aquilo murcha, aquilo some, aquilo não acontece? Não é coincidência, não é azar, é lei espiritual. Veja o que aconteceu com José, lá em Gênesis capítulo 37. Deus deu a ele um sonho extraordinário, um sonho de destino, um sonho que carregava a assinatura do próprio céu. E o que fez José? Contou. Contou para os irmãos. Contou com entusiasmo, com orgulho, com a inocência de quem ainda não entendia as regras do reino. E o resultado? Eles o jogaram num poço, venderam ele como escravo, tentaram matar o sonho antes que ele nascesse. Mas observe uma coisa profunda demais para ser ignorada. Deus não cancelou o sonho. Deus apenas mudou o caminho. E quando José chegou ao trono do Egito, quando o sonho finalmente se cumpriu, ele não precisou mais explicar nada para ninguém. O cumprimento falou por si mesmo. Escreve aqui nos comentários se você já passou por isso. Alguém tentou matar um sonho que Deus colocou no seu coração. Escreve: já passei por isso. Porque você que está aqui não é qualquer pessoa. Você carrega marcas de batalha espiritual que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Agora, o que significa dizer que Deus está furioso? Não estamos falando de um Deus impulsivo ou irracional. Estamos falando de um Deus santo que zela pela santidade dos seus propósitos. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, ele declara: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Deus não compartilha a sua glória. E quando o escolhido começa a compartilhar com pessoas erradas os planos que Deus colocou em segredo, está, ainda que sem perceber, dando a glória de Deus nas mãos de quem não tem condições de honrá-la.
E Deus está furioso porque ama você demais para deixar você destruir o seu próprio destino por falta de discernimento. Existe uma diferença enorme entre guardar segredo por orgulho e guardar segredo por obediência. O orgulhoso guarda porque acha que sabe mais do que todo mundo. O obediente guarda porque entendeu que há um tempo certo para tudo e que esse tempo pertence unicamente a Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, está escrito que há tempo de calar e tempo de falar. O escolhido que não aprende a reconhecer esses tempos vai viver uma vida de potencial desperdiçado, de promessas não cumpridas, de portas que deveriam ter sido abertas, mas foram fechadas pela sua própria boca. Preciso fazer uma pausa aqui por um segundo. Este canal tem lutado muito para continuar no ar. A monetização foi derrubada e hoje o portal 777 dos escolhidos depende da generosidade de quem acredita nessa mensagem. Se você sentir no coração o desejo de contribuir, a chave Pix está na tela agora, também na descrição do vídeo e no comentário fixado. Só doe se sentir a vontade de Deus nisso. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos do que o Espírito colocar em você. Obrigado do fundo do coração. Continuando. O seu próximo passo precisa ser um segredo mortal. E quando digo mortal, não estou usando isso como exagero. Estou dizendo que esse segredo precisa morrer dentro de você antes de sair pela sua boca. Precisa ser enterrado no lugar mais profundo da sua intimidade com Deus, regado com oração, coberto com obediência e só ressuscitado quando o tempo de Deus chegar. Pense em Neemias. Quando ele chegou a Jerusalém com o propósito de reconstruir os muros da cidade, o que ele fez nos primeiros dias? Ficou calado. Capítulo 2, versículo 12. Não contei a ninguém o que Deus pusera no meu coração para fazer por Jerusalém. Não contou. Ficou 3 noites observando em silêncio, planejando em segredo, orando em silêncio. Só depois de ter o plano maduro no coração é que reuniu as pessoas certas e falou a hora certa. E os inimigos de Neemias, Sambalá e Tobias, eles tentaram de tudo para descobrir o que estava sendo planejado. Por quê? Porque o inimigo sabe que se ele descobrir o seu próximo passo antes da hora, ele vai fazer de tudo para impedir. Escreve aqui nos comentários: guardarei o segredo de Deus. Isso é um ato de fé. Isso é uma declaração espiritual. Quero ver essa sessão de comentários cheia de escolhidos que entenderam a palavra de hoje. Mas há outro lado dessa mensagem que precisa ser dito com clareza. O silêncio que Deus pede não é passividade, não é inércia, não é cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. O segredo mortal que você guarda com os lábios precisa ser um segredo ativo com as mãos, com os pés, com as decisões do dia a dia. Enquanto José estava no cárcere, ele não ficou sentado lamentando, ele administrou, ele serviu, ele interpretou sonhos. Ele se moveu dentro do espaço que tinha disponível, porque sabia que Deus estava trabalhando em tudo, mesmo quando tudo parecia silêncio do lado de Deus. Há momentos na vida do escolhido em que o céu parece fechado. Suas orações parecem bater no teto e voltar. A profecia que alguém falou sobre você parece ter perdido a validade. E é exatamente nesses momentos que Deus está mais perto do que você imagina, trabalhando em silêncio, ajustando os detalhes, posicionando as peças certas no lugar certo, para que quando a porta abrir, você entre sem hesitar. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive o silêncio, inclusive a espera, inclusive o segredo que dói guardar. Agora preciso te perguntar diretamente:
Você tem despejado o plano de Deus para a sua vida nas pessoas erradas? Você tem procurado validação humana para uma visão que foi dada por Deus? Você tem falado mais sobre o que Deus prometeu do que realmente feito o que Deus ordenou? Não precisa me responder. Responda ao Espírito Santo que está aqui com você agora. Outro momento rápido de coração aberto com vocês. Cada comentário, cada inscrição, cada compartilhamento desse vídeo é vital para manter esse espaço vivo. E se Deus tocar seu coração para colaborar financeiramente, a chave Pix está na descrição e no comentário fixado. Contribua apenas se sentir no coração que é o momento certo. Deus honra a oferta que vem da liberdade, não da pressão. Vamos chegar ao ponto mais profundo dessa mensagem. Há algo que Deus quer fazer através de você que o mundo ainda não está preparado para receber. Enquanto o mundo não está preparado, você precisa estar sendo preparado. E a preparação acontece no silêncio, na disciplina, na obediência anônima, nas pequenas escolhas que ninguém vê, mas que Deus registra no livro da eternidade. Deus está furioso não porque você é fraco. Deus está furioso porque você é poderoso e não sabe, porque você carrega uma unção que o inimigo reconhece antes mesmo de você reconhecer. E o maior estratagema do inferno contra o escolhido não é a perseguição aberta, é fazer você falar antes da hora. É te colocar num palco que Deus não preparou. É te dar uma audiência que vai aplaudir a casca e jogar fora o fruto. Cale-se, não para o mundo. Cale-se para o seu destino. Cale-se para a voz do Espírito que ainda tem muito para te revelar, mas está esperando você parar de correr e ouvir. Salmos, capítulo 46, versículo 10, na voz de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar. Não é palavra fraca, é palavra de guerra. É estratégia de trono. Os maiores movimentos do reino de Deus começaram no silêncio. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ouvir a voz da sarça ardente. João Batista cresceu nas regiões desertas antes de cumprir o seu ministério. O próprio Jesus passou 30 anos em anonimato antes de 3 anos que sacudiram o mundo. O seu tempo vai chegar. E quando chegar, não vai precisar de anúncio. Vai ser tão evidente, tão poderoso, tão inegavelmente de Deus, que até aqueles que duvidaram de você vão reconhecer a mão do Senhor sobre a sua vida. Escreve nos comentários agora: meu silêncio é minha preparação. Marque alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que é escolhido e que está no processo de preparação. Porque essa palavra foi feita para quem está disposto a confiar em Deus no escuro. E uma última vez, com amor genuíno, se esse canal tem te edificado, se essas mensagens têm sido palavra de Deus para a sua vida, considere apoiar o portal 777 dos Escolhidos através do Pix. A chave está na tela, na descrição e no comentário fixado. Só quem sentir no coração, Deus multiplica a semente do que é semeado em boa terra. Marcos Antônio encerrando por aqui. Mas Deus não encerrou a obra em você. Ele apenas acabou de te dar a instrução mais importante que você vai receber nessa temporada. Guarda bem, obedece em silêncio e aguarda com fé. Até a próxima palavra. Deus te abençoe.